Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Vale. E hoje a gente recebe um convidado que representa uma nova geração de empresário. Alguém que, mesmo crescendo dentro do universo dos negócios da família, escolheu trilhar o próprio caminho, com visão, estratégia e coragem para transformar o que já existia. Sócio-diretor da Ater, ele vem liderando uma movimentação importante na empresa: reposicionamento de marca, reformulação de processos, cultura e agora, inclusive, uma mudança de espaço físico. Falcone, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Carol. Obrigado. Primeiramente, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Falcone, contador, empresário, sócio da Ater Contabilidade Consultiva, junto ao meu pai. E a gente agora está numa nova perspectiva da empresa, né? Então, a gente fez diversas mudanças ao longo dos anos. E o nosso objetivo é ajudar os empresários a tomarem melhores decisões para construir uma empresa mais sólida para o futuro. Perfeito. E como você já falou aí do seu pai, né? Eu sempre gosto de começar aqui pelo começo. Certo. Então, você começou, né, estagiando ali no escritório do seu pai, ainda durante a faculdade. E que momento que você percebeu, né? Porque quando tem essa questão de empresa da família, a gente sempre carrega aquele lance, né, de às vezes ter um caminho um pouco mais fácil. Mas quando que você percebeu que você queria não ser só mais o filho do dono, mas fazer alguma coisa de diferente dentro da empresa? Então, o que me ajudou muito no início foi que no primeiro semestre da faculdade eu já estava estagiando no escritório, né? Tanto é que eu passei em diversas faculdades e longe, né, daqui de São Paulo, e meu pai achou melhor eu ficar por aqui. Então, eu comecei estagiando e foi uma base muito boa para mim, porque eu conseguia ver na prática o que eu estava aprendendo lá na faculdade, né? E em questão de não ser somente o filho do dono, foi meio uma mudança de nome que, inclusive, me ajudou a isso. Por quê? Antes, os meus amigos, colegas de faculdade, professores, sempre me chamavam de Antônio. E o meu pai sempre foi reconhecido pelo sobrenome dele, né? E eu lembro que um colega uma vez me chamou lá na faculdade: "Ô Falcone". E, tipo, isso me fez olhar de uma forma diferente, né? Acendeu como se fosse uma luzinha, né? Exato. E daí eu fiz assim um comparativo. Eu me chamo Antônio, meu pai também. A gente tem o mesmo sobrenome também. Então, eu resolvi utilizar o sobrenome da minha mãe para criar uma outra identidade profissional aí, também frente aos clientes da Ater, né? Legal. E na sua visão, né? Qual que é a diferença? A gente está falando aí sobre você, desde o começo, né, da faculdade, já se interessar, já começar estagiando ali dentro da empresa do seu pai, né, tendo esse ambiente familiar, né? E para você, qual que é a diferença, né? Quando a gente fala de herdeiro e sucessor, porque dentro da visão empresarial existe uma diferença muito grande entre essas duas posições, né? Sim, com certeza. Primeiro que o herdeiro, ele é aquela pessoa da família que é designada a fazer a administração dos bens de uma empresa, né? Então, ele recebe os bens e administra. Já o sucessor, ele entende o legado que teve da família e busca construir mais coisas visando o futuro do negócio, né? Então, acho que basicamente é essa a diferença entre herdeiro e sucessor. E hoje você se considera um herdeiro ou um sucessor dentro da empresa? Não, com certeza um sucessor, porque a gente tem mudado muitas coisas juntos na empresa, né? Sempre visando o crescimento sustentável da nossa empresa. E a gente até estava conversando, né, um pouquinho antes, e você me contou que nesse processo aí, né, de chegar até o cargo de diretor, né, sócio-diretor da Ater, ali juntamente com o seu pai fez você penar um pouquinho ali no caminho, né? Não foi tão fácil, assim. Sim. Eu acredito que esse posicionamento dele também serviu muito para te moldar, né, realmente para o cargo ali de diretor, porque é muito simples, às vezes a gente só herdar alguma coisa, né, mas quando você realmente conquista aquilo, é algo muito diferente, né? E aí você me contou um pouquinho que você veio passando por todas as áreas ali da empresa, como que foi para você, né, permear por todas essas visões dentro da empresa? Isso. Desde o início, o meu pai acho que sempre teve uma visão de que eu precisava ter conhecimento de todos os setores do escritório, né? E o bom de ter passado por todos os setores do escritório foi que eu pude adquirir muito conhecimento de cada setor, mas também identificar diversas oportunidades de melhoria. Então, quando eu estava no setor, a gente sentava junto com o funcionário, via o que podia melhorar. Depois eu ia para outro setor, mesma coisa.
E assim a gente foi conseguindo otimizar todos os processos e assim também aumentar a eficiência da equipe, para a gente conseguir entregar mais valor para os nossos clientes também. Então, não ganhei tudo de mão beijada, sabe? Eu tive que conquistar meu espaço ali na empresa, mostrar que aquelas coisas que eu pensava e que eu mostrava na prática realmente funcionavam, né? Legal. E qual que foi ali o momento de virada, aquele divisor de águas que você entendeu que você realmente queria fazer alguma coisa de diferente e às vezes não só ir perpetuando, né, aquilo que já vinha sendo executado dentro do escritório, porque aquilo ali já estava funcionando, né, mas Sim. agora realmente vir com uma coisa nova. Na verdade, eu sempre quis fazer alguma coisa que fizesse a diferença para as outras pessoas, né? E o contador ele não era muito valorizado pelos empresários. Então, eu pensei em uma nova forma de fazer a contabilidade para agregar mais valor aos nossos clientes, né? E eu consegui isso por meio da contabilidade consultiva, que é você deixa de ser um contador despachante para entregar só guias de imposto para o cliente, cuidar da parte burocrática, mas também se tornar um parceiro estratégico do cliente para ajudar a empresa dele a crescer. Você falou, né, no começo que você ajuda os empresários a realmente tomar decisões mais estratégicas, você traduz aqueles dados para a gente dentro da contabilidade, né? Isso tem muito a ver com essa parte da contabilidade consultiva? Sim, com certeza. Nessa parte da contabilidade consultiva, além de toda a parte burocrática que a gente faz, a gente consolida todas essas informações de todos os setores e faz análises de desempenho periódicas para os nossos clientes. Então, com isso, ele tem todos os dados da empresa dele nas mãos dele e assim ele consegue tomar melhores decisões, porque senão se você não tem os dados da sua empresa na mão, você toma decisão no escuro, né? E como foi para você? Quando foi que você realmente começou, né, a ganhar um pouco mais de espaço ali dentro da empresa? Quais foram as melhorias que você foi implementando? Bom, primeiro foi a cultura organizacional, né? Acho que foi o primeiro passo e isso começou no meu último semestre da faculdade, que eu tive que fazer um TCC e eu lembro que a professora Carla, ela me sugeriu um tema, né, de gestão de pessoas. E essa foi a primeira vez que eu tive uma nova mentalidade assim para o escritório, né? Então, estudando bastante essa parte de gestão de pessoas, eu pude perceber que as pessoas são o ativo mais importante da empresa. E você fala bastante, né, sobre estar preparado para as oportunidades, para quando as oportunidades realmente batem na porta. E nada foi ali de mão beijada para você, né? Você teve que realmente ir conquistando cada passinho que você dava ali dentro da empresa. E o que você fez, né, para estar preparado para quando seu pai virasse para você e falasse: agora é a hora, é o momento, você realmente está preparado? Sim, eu sempre tive em mente que a oportunidade de aparecer, eu tinha que estar preparado para isso, né? E como que a gente se prepara? Estudando. Eu estudei muito. Na parte técnica, eu fui aprovado no exame de suficiência do CFC mesmo antes de me formar, só que eu sabia que isso não era o suficiente para conseguir gerir uma empresa, né? Então, eu fui buscar outras habilidades. Então, eu fiz curso de liderança, fiz curso de vendas, de marketing. E, inclusive, no ano passado, eu finalizei meu MBA na FGV, que é uma das instituições mais respeitadas no país, né? Então, isso fez com que eu criasse uma bagagem muito grande para conseguir colocar em prática tudo no escritório e gerir bem a empresa. Você falou de um ponto importante aqui, né? Vou até abrir um adendo aqui na nossa sequência, no nosso roteiro, que é sobre você buscar outras habilidades, né? Porque ali a parte técnica do contador você tinha, mas um empresário precisa muito mais do que isso, né? Só a parte, o conhecimento técnico. Exatamente. O empresário, às vezes, ele fica focado ali muito no dia a dia da operação, mas não pensa muito na parte estratégica do negócio. Óbvio que você não tem que sair da operação, mas você também tem que pensar em crescer a sua empresa, né? Então, são atividades complementares. Tem a parte operacional, tática e estratégica. E o empresário ele precisa estar por dentro de todas essas áreas da empresa. E o que acontece quando o empresário fica focado somente em uma dessas partes e não consegue desenvolver o resto? Qual que você acredita que é o diagnóstico dessa empresa? Olha, geralmente ele deve estar apagando incêndio, né? Porque quando ele foca só numa coisa e deixa todas as outras de lado, ele primeiro precisa ter alguém de confiança, né, para executar essas outras atividades. Caso contrário, ele só vai tomar decisão no escuro e ficar apagando incêndio. Perfeito. E voltando um pouquinho, né, nessa parte de
você se preparar, você é um cara bem estudioso, que lê sempre, né, que está sempre estudando e tal. E teve algum evento em específico, algum livro, algo que foi muito marcante para essa virada de chave sua como empresário, tipo do Falcone contador para o Falcone empresário? Com certeza. Acho que tem 2 livros que me marcam bastante. O primeiro foi A Estratégia do Oceano Azul. Ele me fez ter uma nova visão sobre a contabilidade, como que eu poderia agregar mais valor no mercado, né? Então a gente saiu ali daquele oceano vermelho de disputa por preço para navegar um pouco no oceano azul da contabilidade consultiva. Então aí a gente conseguiu agregar mais valor por meio de análise de desempenho, de um relacionamento mais próximo, ser um parceiro estratégico dos nossos clientes, né? E o outro que é complementar é o Comece pelo Porquê. E esse livro tem uma história muito interessante, porque quando eu fiz o curso de liderança em São Paulo em 2019, a pessoa que estava fazendo lá uma parte do evento comentou sobre esse livro, sobre esse conceito, né? E acabou passando batido. Aí, anos depois que eu fui rever, estudar as anotações daquele curso, eu me deparei novamente com esse tema, né? Aí eu fui atrás. Então, e deu match com o momento que a gente está vivendo da empresa. Por quê? Esse Comece pelo Porquê, ele trata sobre propósito, sobre liderança, sobre comunicação. Então, isso fez eu mudar muito como eu me comunico internamente com a minha equipe e também no posicionamento da nossa marca, né? Então, a estratégia do Oceano Azul e o Comece pelo Porquê, eles foram complementares para a gente conseguir evoluir a nossa empresa também. E pelo que eu entendi, né, o Oceano Azul ele vem para trazer a visão da contabilidade consultiva, né? E o Comércio Porque ele vem realmente para pensar nesse novo posicionamento de marca, que inclusive a Ater não era a Ater, né? Não, exatamente. Antes o escritório ele era só conhecido como o escritório do Renor. Então sempre teve muito essa parte familiar envolvida. Mas o meu objetivo para a empresa foi sempre institucionalizar a marca, né? Tanto é que eu criei o nome Ater. Isso foi um meio de institucionalizar a empresa e de profissionalizá-la também, né? Porque quando a gente tem uma marca, o mercado vê a gente de uma forma diferente. Então a gente consegue agregar mais valor ainda para os nossos clientes. Show. E tem algum, né? A gente falou muito de livros, de cursos e tal, mas sempre tem pessoas que acabam inspirando a gente também dentro, né, da área, da visão como empresário, ou às vezes com uma visão de próprio contador mesmo, né? Então, tem algum empresário ou mentor que te inspirou nessa jornada? Tem 2 pessoas que me inspiraram nessa jornada, mas de formas diferentes, né? O primeiro é meu pai, que é meu mentor, sócio, e confia muito no meu trabalho, porque ele compra muito as ideias que eu tenho desenvolvido para a Ater, ele vê que os projetos estão dando certo. E segundo é o Flávio Augusto, que é um dos maiores empresários do país, e ele me fez pensar fora da caixa, né? Porque ele traz uma abordagem de grandes empresas, de como que grandes empresários lidam com o dia a dia, né? E ele me mostra também que o empreendedorismo não é só glamour e liberdade, mas você também tem que lidar com a imprevisibilidade. Tanto é que uma das falas que ele mais fala é que estabilidade não existe. Então a gente tem que estar sempre ciente disso. Você falou, né, sobre essa questão da ilusão de empreender, né? Porque nos últimos anos tem sido muito fácil, né? Você abrir uma empresa dentro do Brasil. E aí parece que agora tem empresa para todo quanto é lado, né? Mas as pessoas justamente não têm essa visão de empresa, de negócio. O que você acha que falta, talvez, um pouco para esse empresário, para ele conseguir profissionalizar mais a marca dele? Bom, acho que primeiro ele precisa saber aonde que ele está e depois para onde ele quer chegar, né? Então, primeiro ali ele precisa verificar como que está o balanço, a DRE, ver o financeiro dele, conversar com a equipe e aí sim ele vê a atual realidade. Depois disso, ele precisa focar, criar metas e fazer um planejamento estratégico para o futuro, para saber aonde que ele vai alcançar, né? E existe, né, acho que um pilar pessoal aí que você acredita, né, no tripé do corpo, mente e espírito. Então, a gente vê, né, muitos dos novos mentores também falando muito, né, sobre esse controle da mente, do espírito, para que tudo esteja realmente em sincronia ali,
para que também o negócio consiga se desenvolver, né? E como que você acredita que isso influencia ali na sua forma de liderar? Então, da mesma forma que o Flávio Augusto diz que estabilidade não existe, é um conceito que eu trago comigo, eu também não acredito na vida totalmente equilibrada. Eu sou mais adepto do conceito de desequilíbrio consciente, né? E o que é isso? Você está focado no objetivo, você tem que focar nele até você conseguir alcançá-lo. É praticamente impossível a gente conseguir equilibrar todos os pratos no dia a dia. Então, a gente tem que ter a consciência de que, momentaneamente, a gente vai estar muito focado num objetivo e depois a gente acaba reequilibrando a nossa vida um pouco para as partes que a gente deixou um pouco de lado. E isso também serve para os negócios? Com certeza. O que eu acredito mesmo é no equilíbrio entre corpo, mente e espírito, que é um equilíbrio interno nosso, né? Já que a gente não pode equilibrar a nossa vida externa, a gente tem que estar bem internamente. Porque só a gente estando bem internamente, a gente consegue ter a serenidade para lidar com a pressão no dia a dia e, assim, liderar bem a equipe e tomar boas decisões no negócio. Perfeito. Você falou muito, né, sobre a questão do... Como que é a fala do Flávio Augusto? Estabilidade não existe. Estabilidade não existe. O que é a estabilidade não existe? Porque isso para o empresário brasileiro, né, é uma realidade constante. Cara, essa estabilidade não existe é que a gente não pode ter segurança de nada porque tudo muda o tempo todo. Então, a gente não pode depender de outras pessoas. Por exemplo, hoje no Brasil é uma coisa, no dia seguinte já é outra. Então, tipo, você tem que estar preparado. Então, a estabilidade, ela não existe. Então, a gente sempre tem que estar preparado para conseguir lidar da melhor forma com o que acontece no dia a dia. E quais são os pilares estratégicos que você acredita que todo empresário deveria ter na gestão de uma empresa? Olha, eu sou muito adepto dessa sequência. Pessoas, produtos, processos e lucro. Tem que ser nessa ordem. Primeiro, porque toda empresa é composta por pessoas e as pessoas são o ativo mais importante de uma empresa. Segundo, que você precisa ter um bom produto para curar a dor do seu cliente, então satisfazer as suas dores e necessidades e também seus desejos. Depois que você tem as pessoas engajadas com a equipe, tem um bom produto, você precisa ter bons processos, porque você tendo bons processos, você consegue otimizar, aumentar a produtividade da sua equipe e entregar esse bom produto e serviço para o seu cliente. E o lucro acaba sendo a consequência. Eu vou fazer um adendo aqui, porque tem uma fala que você sempre fala que é bem bacana, sobre essa questão, né, de reposicionamento de marca, né, do empresário realmente entender que ele precisa investir nisso dentro do mercado, que é a diferença entre uma caneta Bic e uma caneta Montblanc, não sei nem como que fala, gente. E aí eu queria que você, né, a gente sempre conversa muito sobre essa questão dessa diferença, né, que as duas escrevem no papel, mas elas têm um valor de mercado muito diferente, né? Sim. Aí entra o posicionamento de marca, né? Porque a Bic ela custa R$2, a Montblanc custa R$2, R$3.000 ou até mais. Então, isso depende da percepção de valor perante o mercado. Então, por exemplo, a Ater ela não é a empresa de contabilidade mais barata do mercado, mas ela é a empresa que agrega mais valor. Então, aí entra a diferenciação daquela questão do oceano azul. Tem o oceano vermelho, que muitas empresas brigam por preço, e tem o oceano azul, cheio de oportunidades de criar valor. Perfeito. E como que a contabilidade, ela pode e deve, né? A contabilidade consultiva, ela fala muito sobre a tomada de decisões um pouco mais inteligentes ali pelo empresário. Então, como que a contabilidade, ela serve, né, como essa ferramenta e não somente como uma obrigação fiscal? Então, muitos empresários veem a contabilidade como um mal necessário, né? Que só serve para mandar guia de imposto para pagar e cuidar da parte burocrática. Já a contabilidade consultiva, ela atua como um parceiro estratégico do negócio. Então, o empresário ele tem mais conhecimento sobre os números da empresa e, assim, ele consegue ter uma base de apoio para conseguir tomar melhores decisões da empresa dele. Perfeito. E qual, né, a gente está falando muito sobre empresários, sobre gestão, sobre processos. O que você acredita que é o maior erro do empresário, que você vê os empresários mais cometendo, assim, que para você é o que vai fazer aquela empresa, né, ter um grande problema ali no futuro? Bom, acho que primeiramente é o empresário achar que tem dinheiro em caixa e ele está tendo lucro.
né? Porque para você saber se a empresa está tendo lucro, você precisa olhar a DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. E por meio da DRE, você consegue ver qual que é a sua margem de lucro também por meio de um indicador. Então, você analisando as demonstrações contábeis, tendo conhecimento dos relatórios, você consegue tomar melhores decisões, ver se é possível fazer investimentos, se você consegue honrar suas obrigações. Então, você precisa ter essa base contábil para conseguir tomar decisões na sua empresa. E aí a gente estava falando, né, sobre os erros e tal, você falou sobre a questão do planejamento, e a gente precisa viver aquilo que a gente fala, né? Porque senão tem muitos mentores hoje no mercado aí que eles ficam falando, acontecendo, mas aí quando a gente vai ver realmente a realidade não é tão linda como eles pintam, né? Sim. E a gente, né, acredito que tudo aquilo que você fala, que você aconselha para os teus clientes, é aquilo que você executa também dentro da sua empresa, né? E aí, esse novo momento, né, que a Ater está passando agora, de ter uma nova sede, de ter um novo espaço que representa mais ainda, né, essa visão e esse reposicionamento de marca, ele foi um plano, né, que era de longo prazo, mas que chegou um pouquinho antes justamente por conta do planejamento, né? Pois é, vocês estão sabendo aqui em primeira mão que a gente vai ter uma nova sede. A gente está mudando o escritório para o Boulevard Jacareí, que é o maior prédio comercial da cidade, né? E a gente trabalha com metas de curto, médio e longo prazo, né? E essa realmente não estava para acontecer por agora, mas acabou surgindo uma boa oportunidade e meu pai também comprou a ideia e a gente conseguiu antecipar esse planejamento que estava feito, né? E a gente sempre tem em mente que a grande empresa é aquela pequena empresa que fez as coisas certas. Então, a gente está bem animado com essa nova mudança de sede. E na sua visão, o que essa nova sede, né, da Ater, ela comunica sobre o futuro? O que você vislumbra para o futuro da Ater? Bom, essa nova fase da Ater, da mudança de sede, ela está de acordo com a nossa visão para o futuro, né? Que a Ater não é para ser apenas um escritório de contabilidade, mas um ecossistema empresarial integrado. Seria oferecer mais serviços, né, para os clientes da Ater dentro de um único lugar? Exatamente. É uma oportunidade que eu verifiquei que às vezes o cliente ele tinha uma necessidade e a gente não tinha esse serviço, mas era um serviço que poderia estar integrado à contabilidade, né? Então, a minha visão é oferecer diversos serviços, ter um hub de soluções para os nossos clientes, para que eles não precisem procurar em outro lugar, sendo que a gente já tem acesso a todos os dados daquela empresa para a gente conseguir ajudar com mais soluções. E essa mudança também, ela representa uma estratégia também de posicionamento de marca, né? Sim, com certeza. Como eu disse, as grandes empresas foram as pequenas empresas que fizeram as coisas certas. E hoje não basta você apenas ser, você precisa parecer ser, né? Então, a gente vive no mundo de aparências. Então, hoje a gente precisa saber jogar o jogo. Não adianta só você ser um bom profissional, ter uma boa empresa, sendo que o seu cliente não percebe isso, né? E como que você enxerga que o empresário ele realmente consegue tirar esses planos do papel? Porque eu acredito que hoje tem muitos empresários que às vezes pensam em fazer uma melhoria dentro da empresa e acabam não conseguindo, não se planeja para aquilo. Como que você entende que é esse processo realmente de planejamento que acontece dentro de uma empresa? Então, primeiro a gente precisa saber onde que a gente está. Se a gente não sabe direito onde que a gente está, como que estão os números da nossa empresa, não tem como a gente tomar decisão, né? Então, é importante a gente analisar nossas demonstrações contábeis, financeiras, conversar com a equipe, porque eu já recebi muitas sugestões de melhoria da minha equipe que me fez abrir a mente para outras oportunidades. Então, acho que conversar com a equipe também é uma oportunidade muito boa de melhorar a própria empresa. Tem alguns gestores que eles às vezes acabam não dando tanto ouvidos ali, né, para o pessoal da equipe e tal, porque tá ali num cargo, às vezes, né, de diretor e tal, mas é ali na base com que eles acabam tendo maior contato, né, com o cliente até mesmo, né? Então, Exato. eu acho que essas grandes mudanças acabam partindo realmente de quem está mais ali dentro do operacional, do dia a dia, fazendo e executando aquelas tarefas, né? Sim, por isso que é importante a gente ter uma boa proximidade com a equipe, uma boa liderança, porque assim a gente consegue também dar melhores feedbacks, né? E também receber, que é uma coisa muito importante que eu faço lá no escritório. Além de eu mostrar a minha visão para o colaborador, eu também gosto de escutar como que eu posso melhorar a minha liderança, né? E assim a gente acaba construindo uma empresa muito boa.
E a Ater passou, né, por muitas mudanças significativas aí nos últimos tempos. Quais foram as mudanças mais significativas que você viu, né, que você entende dessa virada de chave estratégica? Olha, realmente foram muitas mudanças nesses últimos anos, né? Acho que a principal parte foi ter o apoio do meu pai para conseguir fazer essas mudanças. Mas não teve uma mudança em específico que foi a mudança, sabe? Eu acredito que todas tenham sido complementares, porque a gente estabeleceu uma nova cultura, a gente otimizou os processos do escritório, a gente criou uma nova marca, então a gente fez um rebranding da marca Ater, né? Então, com isso, a gente também conseguiu posicionar a nossa empresa de uma outra forma no mercado. Assim, a gente também consegue nos diferenciar e agregar mais valor para os nossos clientes. Eu acho que isso mostra também que não é só uma coisa, talvez, em específico, que vai ser toda a mudança ali dentro de uma empresa, né? Mas acho que é uma série de ações em conjunto, porque é isso, a empresa ela é como se fosse uma engrenagem, né? Sim, exatamente. Tem gente que espera a mudança, mas são cada pequena mudança ali que acaba construindo a empresa. E agora, aproveitando para a gente, né, falar esse tempinho aí um pouco sobre imposto, taxas, né, os boletos que tem para pagar ali dentro da empresa, como que vocês conseguem hoje realmente ajudar os empresários, não só na parte burocrática ali, né, mas também fazendo otimização de impostos, né, fazendo com que esse empresário pague menos imposto dentro de uma forma legal também, para ninguém cair, né, ali dentro da Receita Federal tendo algum tipo de problema. Sim. É essencial fazer um bom planejamento tributário, porque cada empresa é uma empresa. Então, cada uma tem uma realidade diferente. Por isso que é importante a gente ter esse relacionamento mais próximo com o cliente, para a gente entender a real necessidade da empresa dele e o que ele espera para a empresa. Então, a gente precisa fazer um planejamento tributário personalizado para aquela empresa, a fim de otimizar os recursos da empresa. Se ele deixa de pagar imposto de forma legal, isso significa que é dinheiro no caixa da empresa. Com isso, ele consegue fazer mais investimentos, contratar mais pessoas para a equipe, né? Então, agrega mais valor para a empresa essa parte de planejamento tributário também. E como que os números, eles acabam traduzindo a realidade daquela empresa, né? Como que você consegue traduzir aqueles números em ações práticas realmente, né? Em ações para o empresário começar a executar de melhorias dentro da empresa? Sim. Os números, eles são apenas dados, né? E os dados coletados, a gente precisa ligar com todas as demais demonstrações financeiras. A gente, analisando a demonstração financeira em si, a gente consegue contar a história daquela empresa. Então, se a gente olha os dados do balanço, olha os dados da DRE, olha os dados do fluxo de caixa, a gente consegue analisar todos os indicadores da empresa e ver como que está sendo contada essa história de determinado período. E qual você acredita que é o jogo, né? Você falou sobre jogar o jogo. Qual que é o jogo das empresas lucrativas? Olha, primeiro parte é você ter conhecimento dos números da sua empresa. Segundo é você contar com uma contabilidade consultiva, que é uma parceira estratégica que te ajuda a interpretar os números da sua empresa, que contam histórias, e assim ter uma base para tomar boas decisões. E qual é o momento que eu consigo entender que a minha empresa realmente está virando uma empresa lucrativa? Para você saber se sua empresa é lucrativa, você precisa olhar para as demonstrações contábeis. Não é porque você tem dinheiro em caixa que você está tendo lucro. Porque o lucro, você vê ele pela DRE. O que está em caixa, você vê só por regime de caixa. E Falcone, para fechar aqui, né? Se você pudesse dar um conselho para quem está à frente de uma empresa tradicional e quer transformar ela, por onde começar? Bom, se você quer parar de apagar incêndio, primeiro você precisa saber aonde que você está. Olha as suas demonstrações contábeis, pede para o seu contador balanço, a DRE, converse com o seu financeiro, converse também com a sua equipe, porque ninguém melhor que a sua equipe para dar sugestões de melhoria para conseguir otimizar ali aqueles processos, fazer uma melhor entrega para o cliente. Então, você alinhando todas essas coisas, sabendo a sua atual realidade, você consegue traçar metas e com essas metas você modifica o seu futuro. Você faz um planejamento estratégico visando uma nova realidade para a sua empresa. E aqui você falou para a empresa em si, né? Mas e para o empresário que está liderando essa empresa? O que você daria de conselho para ele? Bom, acho que o empresário ele tem que buscar novas habilidades também,
né? Como eu disse, eu sou contador, mas eu também sou empresário. Lá no início eu me especializei, teve a parte técnica, mas é importante também na parte de gerir uma empresa, você adquirir novas habilidades. Então, comunicação, liderança, vendas, marketing, porque tudo isso ajuda você também na hora que for terceirizar o serviço da sua empresa. Você precisa saber minimamente o que você precisa gerenciar ali, né? Então, hoje foi um papo de muito valor, literalmente. E se você gostou e quer acompanhar mais, é só você se inscrever no nosso canal. Falcone, obrigada por compartilhar a sua visão, a sua história aqui com a gente. E quem está te ouvindo e quer acompanhar mais do seu trabalho, onde que te encontra? Bom, primeiramente, obrigado, Carol. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Pode me encontrar no Instagram, que é @AntônioFalcone_, no LinkedIn, que é Antônio Falcone, e o nosso Instagram da Ater Contábil. Valeu, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.